Por favor, Felipe André. Boa noite, Barroca. Felipe André, do Jornal Hoje. Barroca, não sei até onde o empate está nos seus planos depois desses 14 dias de treinamento, mas o empate nos minutos finais, acredito que, de certa maneira, você deva comemorar esse resultado. Mas eu queria te perguntar sobre o Zé Roberto, que é um jogador que brigou muito, que pisa muito fora da área, que briga, que batalha, que faz praticamente tudo nesse setor ofensivo do Atlético, e hoje coroado com esse gol de empate. O Zé Roberto vem sendo o grande nome desses últimos jogos do Atlético? Bem, boa noite a todos. Como a gente tinha falado na preparação, o objetivo era conseguir fazer um grande jogo hoje e trabalhar muito para vencer. Enfrentamos uma equipe que vive também um momento muito bom, uma equipe que, assim como a gente, também está um período grande aí sem derrota. Um jogo muito equilibrado, muito truncado no primeiro tempo, com poucos espaços para definição. Acabou que o Corinthians saiu na frente e a gente lutou até o final aí para buscar um empate e quase conseguimos até a virada. Sobre o Zé Roberto, um jogador importante, um jogador que ajuda não só fazendo gols, mas tem sido muito importante no nosso sistema defensivo, porque pressiona, se dedica muito para pressionar zagueiro, pressionar goleiro. É um jogador que flutua para organizar jogo em alguns momentos e faz bem essa combinação com o João Paulo. E hoje foi coroado aí com um gol, porque eu confesso que a partida do Zé Roberto hoje talvez tenha sido uma das melhores desde que eu assumi o Atlético. Gostei muito da atuação dele em todos os sentidos e gostei também do espírito da equipe de buscar mais um resultado adverso, como tem sido sempre aqui dentro do Campeonato Brasileiro, nossa equipe. Bandeirantes. Professor, 14 dias de treinamento, 4 laterais hoje aqui no estádio Antônio Ascioli. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco de uma questão importante. O Atlético perdeu um pouco da sua essência no Campeonato Brasileiro e como o senhor, daqui para frente, vai começar a trabalhar para o Atlético recuperar isso na sequência dos jogos que você tem pela frente? Bem, primeiro eu preciso entender um pouco o que seria a essência, mas a gente tem sido competitivo durante todo o campeonato. Hoje, um jogo duro contra um adversário difícil. Saímos atrás, o Corinthians se fechou ali, fica sempre muito difícil entrar quando a equipe do nível da do Corinthians se fecha, mas a gente... até antes de fazer o gol, tinha criado 2 ou 3 oportunidades claras, uma do João Paulo. Conseguimos fazer o gol e depois o Brian ainda teve uma oportunidade muito boa, que o Cássio fez uma grande defesa. A gente tem sido competitivo. Hoje o fato de jogar com 2 laterais se deve muito à ausência de 3 jogadores da posição, que Janderson, André Luiz e Toró. Eu só tinha um jogador de origem na posição, que era o Ronald, e se eu iniciasse a partida com o Ronald, naturalmente, no momento que eu precisasse da partida de um atacante, eu não teria ninguém para utilizar do lado, né? Tanto que eu até utilizei o Lucão como um segundo atacante pelo lado esquerdo, nem é muito a característica dele, mas foi a circunstância do jogo, o fato desse jogo aí a gente não poder ter 3 atacantes de lado, mas mais uma vez aí o grupo se dedicou muito, correu atrás da adversidade, lutou muito, foi sempre competitivo. E a gente tem mais uma semana aí para se preparar para o jogo contra o São Paulo. Natália Freitas. Da Roca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Paulo, eu queria saber se você viu a evolução do Atlético após esses 14 dias de preparação para esse jogo contra o Corinthians. Em algumas coisas sim, o jogo nos trouxe alguns outros problemas. O Corinthians faz uma saída sustentada, com uma linha de 4 muito próxima ao Cássio, e uma característica da nossa equipe, que é o encaixe da pressão em alguns momentos no primeiro tempo, tanto por posicionamento como por mérito dos jogadores. O Fagner driblando para dentro, o Corinthians com padrões de movimentações muito claros, muito bem organizados. Em alguns momentos o nosso encaixe de pressão no primeiro tempo não aconteceu como deveria acontecer e o Corinthians conseguiu sair da nossa pressão. Os números mostram que foi um jogo praticamente igual em posse de bola, 50-50. Os números de definição do jogo, como finalizações, terço final, cruzamentos, todos a nosso favor, produção de terço final, todos a nosso favor.
mas um jogo muito equilibrado contra uma equipe que vive um bom momento, uma equipe que está evoluindo claramente na mão do Silvinho, tem bons jogadores e, assim como a gente, uma equipe que competiu e, obviamente, a gente queria muito a vitória, a gente trabalhou muito para conseguir a vitória, mas não conseguindo a vitória e numa situação de adversidade, tendo sofrido o primeiro gol, eu entendo que eu tenho que saudar muito os jogadores por lutarem até o final e buscarem o empate. Alex? Professor Eduardo Barroca, boa noite, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. E a pergunta que eu queria te fazer, Barroca, não é nem tanto em cima só desse jogo de hoje, mas dos últimos jogos também, né? Quando o Atlético ele sai atrás do placar, geralmente a primeira mudança que você faz é desfazer a dobradinha dos laterais e colocar, né, um atacante de ofício, e geralmente funciona, né? O Atlético pressiona, geralmente busca o gol de empate, contra o Bahia conseguiu uma vitória. Eu queria saber por que o Atlético ele não começa jogando, principalmente dentro de casa, da forma como termina nos jogos em que ele toma gol. Bem, no caso de hoje, simplesmente por matemática, a gente não tinha jogadores da posição. Toró, André Luiz e Janderson, que são jogadores da posição, estavam impossibilitados de jogar hoje, a gente só tinha o Ronald, que era um jogador de origem na posição, e se eu começasse o jogo com o Ronald e tivesse a necessidade de ajustar a equipe para frente, como foi necessário, como o jogo pediu, eu não teria nenhuma opção de lado. Mesmo com o Ronald, eu precisei usar o Ronald numa necessidade do Dudu, o Dudu precisou sair do jogo e eu precisei usar o Ronald. Depois, quando eu precisei fazer do outro lado, precisei usar um centroavante na função de lado. Por isso que hoje a gente não começou com os atacantes de origem, mas, mais uma vez, exaltando bastante a luta e determinação do grupo de jogadores do Atlético. Vamos lá, Álvaro Castro, professor Eduardo Barroca. O Atlético hoje, contra a equipe do Corinthians, tinha o João Paulo como o homem do meio campo e que atravessa uma grande fase, uma das principais fases da sua carreira. Só que hoje, especificamente, a gente viu o jogador ali não no seu melhor. O que aconteceu? Como é que foi a conversa com ele até antes do jogo mesmo, depois do jogo? Porque é um atleta que fica fora da próxima partida, mas que quando voltar precisa de estar no seu alto nível para poder ajudar o Dragão. Professor? O João Paulo tentou bastante, lutou. É um jogador extremamente importante. Só para lembrar que depois que o João Paulo voltou para a nossa equipe, a gente não perdeu mais. É importante ressaltar isso. O João Paulo é um jogador extremamente importante para o nosso time, é um jogador que eu tenho muita confiança. E hoje foi difícil porque a equipe do Corinthians jogou muito compacta quando estava no seu bloco baixo, tinha muito pouco espaço para o meia jogar ali. Mesmo assim, o João Paulo fez algumas tentativas, esteve perto do gol, criou algumas oportunidades, acertou, errou, mas como sempre, com muita dedicação, com muita luta. Infelizmente não vai estar à nossa disposição no jogo com o São Paulo, e aproveitar esse tempo aí para primeiro recuperar ele desse jogo na parte física e depois fazer todos os ajustes, olhar o vídeo do jogo aí sem emoção, para fazer os ajustes necessários para que no próximo jogo ele já possa estar aí para nos ajudar da melhor forma. Obrigado a todos.